Olá, bem-vindos a mais um banquete. Domingo é banquete, né? Hoje eu estou postando no domingo, dia 26 de abril de 2026. Estamos aí apresentando hoje o quinto capítulo da segunda parte do meu livro O Cordeiro Marinado em Porções. Essa segunda parte foi escrito em 2019, um capítulo por semana. Então, nesse capítulo 5 seria a quinta semana, eu vou estar lendo como foi escrito na época, né? Provavelmente começando fevereiro. Então, dizia assim: E lá se foi o mês das férias, e logo mais uma semana se inicia em um novo mês, curto, mas cheio, desta vez sem feriado. Passaram-se as festas, acabaram-se as folgas, então pensamos, agora podemos começar o regime. Confesso que eu pensei, mas lembrei também que amanhã começa o jejum da equipe de preletoras do Ministério de Mulheres, do qual faço parte. E, coincidentemente, o próximo ensinamento de Jesus, na sequência do nosso estudo dos evangelhos, é justamente esse, sobre o jejum. Jejum é muito mais que simplesmente uma privação, uma abstinência parcial ou total de alimentos durante um certo tempo. Se buscarmos a origem do primeiro jejum da Bíblia, veremos que foi realizado por Moisés durante 40 dias, quando ele ficou na presença de Deus no Monte Sinai. Tenho por mim que esta origem bem pode revelar o destino do jejum: permanecer na presença de Deus, em total e exclusiva consagração, sem nada para interromper ou competir com o prazer e a satisfação que ela traz. Afinal, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aliás, foi essa resposta, lembram, que o próprio Jesus deu ao diabo quando este queria acabar com o jejum dele ao sugerir um pão duro e frio transformado da pedra. Isto também nos faz refletir, porque o jejum passou a ser uma disciplina religiosa tão importante, uma vez que foi mesmo por meio do apetite desordenado que o pecado entrou na raça humana, quando Eva não aguentou jejuar sequer um fruto proibido. E hoje não é diferente, principalmente para os crentes, que, como normalmente, não enchem a cara com bebida, mas geralmente enchem a pança com comida, muitas vezes exageradamente, como se a gula não fosse tão ilícita quanto qualquer um dos outros pecados listados igualmente na mesma categoria de abomináveis ao Senhor. O fim dessas pessoas é a perdição. O Deus deles é o estômago, diz Paulo aos Filipenses, capítulo 3, 19. O problema é que a gula é literalmente um pecado muito gostoso e prazeroso. Fala sério. Se comer não fosse tão bom, ninguém teria tanto problema com dietas e jejum e não seria sacrificial para ninguém. A solução, então, é comer com certa moderação, mas também jejuar com a motivação certa. Porque se quando nos alimentamos desordenadamente, trazemos prejuízo para o nosso corpo, também quando jejuamos sem a ordem correta na mente, provocamos danos ao nosso espírito. Mas vamos entender melhor com as respostas de Jesus quando ele foi interrogado sobre o jejum em Mateus 9, Marcos 2 e Lucas 5. Primeiro, repare, mas não compare. Observe, mas não se enerve. Jejum é entre você e Deus. Lucas 5:33 diz assim: Os discípulos de João jejuam e oram frequentemente,
bem como os discípulos dos fariseus. Mas os teus vivem comendo e bebendo. Estão falando com relação aos discípulos de Jesus, né? Falando para ele. Aí cada um sabe seus limites para determinar com que frequência deve jejuar. Na lei mosaica, somente o jejum do dia da expiação, uma vez por ano, era obrigatório. Depois do exílio, foram adicionados mais 4 jejuns anuais. E nos tempos de Jesus, os fariseus jejuavam 2 vezes por semana. Se for nessa proporção, hoje deveríamos jejuar 3 vezes ao dia. Brincadeirinha, né? Mas a Bíblia conta jejuns de 40, 21, 7, 3 dias e até de um dia. Já hoje, a maioria de nós jejua quando muito uma manhã, mas há tempo para tudo e para todos. Jesus não ordenou o jejum, ele ensinou sobre o jejum. Confira lá. Quando jejuardes, ele falou em Mateus 6, de 16 a 18. Ele não falou se jejuardes. Então, se entende que é para se jejuar. Quando jejuardes, então, quando, como, por quê, para quê, fica como lição de casa para você pesquisar na semana, né? Ou no seu tempo devocional com Deus. O que eu quero também agora perguntar é: você tem observado na palavra a melhor maneira de reparar como você deve jejuar sem comparações? Bom, então vamos para o segundo ponto. Reconheça quando é tempo de se banquetear com o noivo e quando de jejuar como noiva. Olha só que interessante. Em Lucas 5, agora no versículo 34 e 35, continuando aquele que nós lemos. Jesus respondeu: podem vocês fazer os convidados do noivo jejuar enquanto o noivo está com eles? Mas virão dias quando o noivo lhes será tirado. Naqueles dias jejuarão. Sim, comparando a ilustração, como comentei no vídeo passado, eu estive alguns dias com meu marido na praia. Naqueles dias não pude jejuar. Férias, festas, folgas, mas em 2 dias que ele retornou para os negócios, eu jejuei, principalmente por ele, inclusive pelos negócios, pela nossa família e como noiva de Cristo, senti tanto maior prazer e satisfação na sua presença que nem queria me preocupar com o que comer. Minha carne que esperasse quietinha em abstinência, enquanto minha alma, meu espírito se saciava na verdadeira comida e da verdadeira bebida, fortalecendo minha saúde espiritual, não é? Eu te pergunto, você tem praticado o jejum que agrada ao Senhor quando reconhece que é tempo de reforçar a guarda? Então, aqui a gente viu 2 situações, né? Os discípulos de João, os fariseus, jejuavam e eles estavam achando estranho que os discípulos de Jesus não jejuavam. E Jesus respondeu que eles não jejuavam porque o noivo estava com eles estavam em festa, estavam num tempo, né, bom com Jesus. Mas quando o noivo fosse tirado, aí sim eles iam jejuar. Olha, observe Isaías 58. Se possível, né, leia agora. Lá diz o jejum que agrada ao Senhor. Não é só de boca, é de coração. Não é só de esvaziar a barriga, é de encher o espírito. Não é só de não pôr nada para dentro de você, é de aprender a pôr tudo para fora pelos outros. Então, eu escrevi aqui uma frase. Se com renúncia própria você beneficiar os famintos e satisfazer o anseio dos aflitos, então a sua luz despontará nas trevas. O Senhor o guiará constantemente, satisfará os teus desejos numa terra ressequida pelo sol e fortalecerá os seus ossos. Olha que benefícios que traz, né?
quando a gente renuncia à nossa carne, quando também a gente jejua, e o jejum, segundo também Isaías 58. Esse trechinho que eu li faz parte desse capítulo. Então, há muito ainda na palavra que ensina sobre o jejum, que hoje em dia também tem muitos livros, né, tratando sobre esse assunto. Podemos até recomendar do pastor Luciano Subirá, que é um exemplo, né, nessa questão do jejum. Ele me parece que faz 4 vezes por ano jejum de 40 dias, né, 3 ou 4 vezes. Então, realmente estamos vivendo um tempo onde é necessário. Lembra que o jejum faz parte daquela vacina tríplice, né? Para resistir à tentação, para vencer as batalhas, é oração, jejum e palavra. Então, esse foi mais um ensinamento da palavra. Vamos guardá-lo, praticá-lo e compartilhá-lo, né? Aproveito aqui, já que falei disso, se você está me acompanhando na dieta, compartilha com alguém para que também faça, né? Essa dieta. Não sei se você já se inscreveu no canal, se você tem dado seu like quando você ouve e gosta, é importante. E quiser também acionar o sininho, você fica sempre sabendo quando o novo vídeo já foi postado, tá bom? Então, Deus abençoe, espero você então amanhã. Amanhã nós vamos começar o Sermão do Monte, o famoso Sermão da Montanha, com as bem-aventuranças. Então, não pode perder, tá bom? Vamos passar aí uns bons dias lá em cima no monte, aprendendo com Jesus. Te espero aqui, se Deus quiser, até amanhã.